A paz do Senhor a todos. Mais uma vez estou aqui para trazer uma palavra ao teu coração, palavra de meditação, palavra de encorajamento. Estamos vivendo tempos difíceis, tempo que muitas das vezes pessoas têm desistido dos seus sonhos, desistido da sua promessa, desistido daquilo que o Senhor falou, daquilo que o Senhor tem prometido. A palavra do Senhor vai nos dizer que passará os céus e a terra, mas a palavra do Senhor, ela não passa. Cabe a nós lutarmos, cabe a nós buscarmos viver, cabe a nós prosseguir para alcançar, para viver, para desfrutar das promessas de Deus. Porque o Senhor, a Bíblia, ela está cheia de promessas para mim e para você. Você quer viver as promessas de Deus? Você quer, aleluia, alcançar as promessas de Deus? Então vem comigo hoje mergulhar na palavra de Deus. E eu quero falar hoje de uma pessoa que me inspira muito. Me inspira muito a vida dessa pessoa, o que essa pessoa enfrentou, o que essa pessoa viveu. Mas chegou um tempo determinado na vida dessa pessoa que ela recebeu da parte do Senhor aquilo que o Senhor tinha prometido. Mas para ela usufruir da promessa, ela teve que lutar. Ela teve que lutar. Então vamos aprender nesta manhã. Amém? De segunda-feira, dia 18. Hoje é 18, segunda-feira. Está um tempo chuvoso aqui em Nazaré Paulista. Tempo bem de chuva. Vamos lá. Abra suas Bíblias comigo. No livro de Número, capítulo de número 13. Capítulo de número 13, verso 26. Nós vamos hoje ver um pouco da história dessa pessoa que nos inspira. Se essa pessoa me inspira, tenho certeza que vai inspirar você também a não desistir das promessas do Senhor. Amém? Então vamos lá. Número capítulo 13, verso 26 em diante. E caminharam e vieram a Moisés e a Arão e a toda a congregação dos filhos de Israel. Aleluia. No deserto de Parã, a Cádiz. E tornando, deram-lhe conta a eles e a toda a congregação e mostraram-lhe o fruto da terra. E contaram-lhe e disseram: fomos à terra a que nos enviaste, e verdadeiramente mana leite e mel, e este é o fruto. O povo, porém, que habita nesta terra é poderoso, e as cidades fortes e muito grandes. E também ali vimos os filhos de Anak. Os amalequitas habitam na terra do sul, e os heteus, e os jebuseus, e os amorreus habitam na montanha. E os cananeus habitam ao pé do mar e pelo ribeiro do Jordão. Então Calebe, a pessoa que eu estou falando é Calebe, aleluia. Então Calebe fez calar o povo perante Moisés e disse: subamos animosamente e possuamos-la em herança, porque certamente prevaleceremos contra ela. Aleluia. Porém, os homens que com ele subiram disseram: não podemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. Nós vemos aqui, queridos irmãos, que Moisés manda 12 espias para espiar a terra. E não foram qualquer espias. Eram 12 tribos. Das 12 tribos, ele escolheu um príncipe, uma pessoa de guerra, uma pessoa de visão, uma pessoa que representava a sua família para subir a terra, para espiar a terra. E volta aqueles 12. Porém, a gente vê aqui falar de duas pessoas, Josué e Calebe.
E onde estão as 10 pessoas? Nem é citado o nome. E aqui eles chegam até Moisés e eles dizem, aqui é o fruto da terra, é bom. É uma terra realmente próspera, é uma terra abençoada, é uma terra que mana leite e mel. Porém, aí eles começam a relatar. Existem pessoas fortes, existem gigantes lá, né? Existe gigante lá, aleluia, filhos de Anak, e o povo é muito forte, não tem como nós vencer. Não tem como nós lutar contra aquele povo. E aí Caleb, aleluia, faz calar aquelas vozes negativas. E Caleb diz, nós vamos subir sim. Nós vamos nos animar, nós vamos lutar, porque certamente se Deus falou, Deus está conosco. Deus está conosco. E se Deus está comigo, está com você, nós somos a maioria. Nós somos os vencedores, porque o nosso Deus, ele nunca perdeu uma batalha, ele nunca perdeu uma guerra e nem vai perder. Se o Deus de Israel, o Deus que criou o universo, o Deus que criou a terra, o Deus que quando fala os montes se derrete, está do teu lado, está do meu lado, meu irmão, tu é vencedor, eu sou vencedora. E Caleb faz calar aquelas vozes negativas. Quantas vezes nós temos um sonho, quantas vezes nós temos uma promessa e muitas pessoas vêm falar que aquela promessa não é para mim, aquela promessa não é para você. Aquela promessa é para fulano que tem mais dinheiro. Aquela promessa é para fulano que tem mais estabilidade. Aquela promessa é para fulano que é mais inteligente. Não. Aleluia. Essa promessa é para mim e para você. Cabe a nós, cabe a mim levantar, tomar um posicionamento, confiar no Deus que fez a promessa, porque aqui Caleb estava confiando. Aleluia. Aleluia, glórias a Deus. Verso 30, então Caleb fez calar o povo perante Moisés e disse, subamos animosamente e possuamo-la em herança, porque certamente prevaleceremos contra ela. Aleluia. Certamente nós teremos vitória, porque Deus já falou. Porque Deus disse que ia nos dar. Amém? Então, amados irmãos, a promessa foi dada, a promessa foi lançada. Para a minha e para a tua vida. Mas nós temos que lutar. Nós temos que nos levantar e tomar um posicionamento de entrar na terra prometida. De, aleluia, alcançar aquilo que Deus já nos deu. Aquilo que Deus já nos abençoou. E aí nós vamos, aleluia. Caleb fez aquele povo parar de murmurar. Caleb não deu ouvido àquele povo. Caleb não deu ouvido àquele povo. Caleb tinha outra visão. Caleb tinha outro espírito. Caleb conhecia quem era Deus. Caleb não só passou por aqueles milagres, como todos ali passaram, mas Caleb trouxe para dentro do seu coração. Aleluia, ele guardou, ele criou raiz daquilo que ele viveu no deserto, da mão poderosa de Deus. Mas os outros só passaram, não viveram, não guardaram dentro do seu coração o que Deus tinha feito, o que Deus é capaz de fazer para nos abençoar. Então nós vemos ali que Caleb, ele fez calar aquelas vozes negativas. Aleluia. Quem anda com Deus, quem conhece o Deus verdadeiro, não dá ouvido às vozes negativas. Não, de forma nenhuma. As vozes que estão lá fora dizendo você não vai conseguir, teu casamento não vai ser restaurado, o teu filho é um caso perdido. Não dê ouvido a essas vozes. Dê ouvido à voz do Senhor. Quando diz, se creres será salvo tu e a tua casa, tua descendência, teus filhos, teus netos. Aleluia. Teu ministério não vai fluir. Creia que quem te chamou foi o Senhor. É Ele que vai te levantar. É Ele que vai te enviar. É o Espírito Santo que vai te conduzir. Não ouça vozes negativas. Aqui Caleb não deu ouvido a essas vozes negativas. Mas fala. Você é um canal de bênção.
Você pode, aleluia, falar quem é Deus para essas pessoas. Dizer não. Você fala assim porque você não conhece o Deus que eu conheço. Você fala assim porque você não, aleluia, não conhece o Deus que eu conheço. Não viveu os milagres que eu vivi. Aleluia, amados irmãos, eu já vi Deus fazer coisa linda na minha vida. No meio da minha família. Eu já vi Deus mudar cenário. Aleluia, para me abençoar. Eu já vi Deus abrir portas de nação para mim poder entrar. E eu entrei por ela. O que eu aprendo? O que eu quero ensinar para você? Não desista. Não ouça as vozes negativas dizendo que você não vai conseguir, dizendo que você não vai. Não. Ouça a voz de Deus dizendo: você é mais do que vencedor em Cristo Jesus. Amém? Então, leva para essas pessoas. Quando ela disser, você não vai conseguir sua família, não está tudo perdido. Você diz isso porque você não conhece o Deus que eu conheço. E Caleb conhecia. Então, Caleb faz esse povo se calar. Se calar. Sabe por que Caleb fez esse povo se calar? Caleb é filho de Zefoné. Zefoné significa aquele que enfrenta face a face. Significa aquele que não corre da luta, aquele que enfrenta, aquele que vai. E Caleb sempre viu isso na vida do pai. O pai nunca fugiu de uma luta, o pai sempre estava ali enfrentando as dificuldades e vencendo. Então Caleb aprendeu com seu pai. Com quem você tem aprendido? Com quem você tem aprendido? Eu venho ali do Piauí. Quando se fala em Piauí, as pessoas dizem terra seca, terra que não prospera. Piauí, um povo que vive numa extrema pobreza. Realmente, tem muitas famílias que vivem lá em extrema pobreza. Mas, porém, são um povo forte. São um povo de garra, um povo que luta. Um povo que quando tem um sonho, vai atrás. Eu lembro que quando eu saí ali do Nordeste do Piauí, eu vim num ônibus clandestino, vim com os meus filhos pequenos. Mas não temi. E hoje eu estou aqui porque eu acreditei, porque eu acredito nesse Deus de milagre. Nesse Deus que muda um cenário pelo aquele que confia nele, pelo aquele que crê, pelo aquele que tem visão do céu. Muitas pessoas chegaram a falar para mim: olha, Francinete, você vai lá para São Paulo e você vai voltar, sabe como? No caminhão do Gugu, de volta para minha terra. Eu falei: não. O Deus que eu conheço não é. Não contra aqueles que voltaram de volta para minha terra, com aquele caminhão cheio de coisa. Não, mas eu estou falando aqui do mundo espiritual. Eu estou falando de um Deus que muda o cenário, de um Deus que quando ele quer te abençoar, ele faz a parte dele, mas você tem que fazer a sua. E Caleb sabia qual era a parte dele. A parte de Caleb era não desistir do seu sonho. A parte de Caleb era enfrentar, aleluia, a guerra. E Caleb sempre viu isso na vida do seu pai. Aleluia. E aí nós vamos para Número, capítulo 14, verso 24. Vamos ver lá o que a palavra do Senhor nos fala. Fala assim, 24, vamos ler o 23. Número 14, 23. Não verão a terra de que a seus pais jurei, e até nenhum daqueles que me provocaram haverá. Porém, o meu servo Caleb, porquanto nele houve outro espírito, e perseverou em seguir-me, eu o levarei à terra em que entrou a sua semente e a possuirá em herança. Deus olha para Caleb, aleluia, e vê outro espírito. Que espírito é isso? Um espírito, aleluia, de vencedor. Um espírito, aleluia, de garra, de luta, de esperança, de não desistir, como aqueles 10 desistiram. E Deus aqui lança uma palavra sobre Caleb. Caleb vai entrar. Caleb vai possuir. Eu olho para Caleb e vejo nele um espírito, aleluia, de coragem. É isso que Deus está dizendo. Deus pode olhar para você nesta manhã e dizer: eu vejo sobre a Francinete um espírito de coragem. Irmãos, às vezes eu falo aqui para minha família que eu não tenho medo. Eu gosto de desbravar, eu gosto de ir, eu gosto de viver o novo, principalmente quando é o novo de Deus.
novo de Deus. Quando eu fui para Israel em 2019, passamos por Londres e eu não sei falar inglês, mas o Espírito Santo de Deus estava comigo. O Espírito Santo de Deus estava me conduzindo, apesar de nós estarmos naquele grupo de mulheres, 84 mulheres, se eu não me engano, eu estava ali, uma simples faxineira, que mal sabia, que mal sei falar. Ainda vindo lá do Piauí, que lá o dialeto de lá é um dialeto muito difícil até de entender, né? Tem umas palavrinhas lá que só Jesus, só quem mora lá é que sabe. E Deus me levou ali. E confesso para os irmãos que eu fiquei com medo. Fiquei com medo de enfrentar um mundo que eu não conhecia. Mas quando eu olhei para o Senhor, que Deus tinha mudado o cenário, tinha feito tudo aquilo só para me levar em Israel, eu falei, não, eu não vou dar para trás. Eu vou viver o que Deus tem para mim. E até hoje, amados irmãos, de verdade, eu vivo bênção, aleluia, através daquela viagem. Foi uma chave virada na minha vida. Então, eu até desafio você que quer ir para Israel. Israel não é dinheiro. Israel não é quem pode. Israel é quem Deus escolhe. Deus escolhe. Se você tem um sonho, coloca nas mãos do Senhor, porque Ele vai realizar. Se você tem uma promessa, faça o que é para você fazer, para você viver essa promessa. Deus vai fazer a parte dele, mas nós temos que fazer a nossa parte. Então Deus olha para Caleb e vê em Caleb um espírito diferente. Um espírito diferente. Aleluia. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Deus é poderoso, Deus é maravilhoso. Aleluia, glórias a Deus. Glórias a Deus. Então, amados irmãos, esse tempo que Deus fez a promessa para Caleb, levou-se um tempo até ele chegar, o tempo dele possuir a terra. Mas esse tempo que Caleb foi olhar a terra, Caleb voltou, falou, não, vamos subir, vamos lutar, nós vamos conseguir. Até ele chegar o tempo que Josué passou para ele aquela terra, aconteceu um tempo, um período. E esse período, o que aconteceu com a vida de Caleb? Ele ficou parado? Não. Ele ficou lutando junto com seus irmãos. Ele ficou conquistando a herança dos seus irmãos, do seu povo. Ele foi lutando, ele foi vencendo guerras para os seus irmãos. Ele foi abençoando, ele foi deixando um legado. Ele foi deixando uma história por onde ele passava. Ele foi deixando uma história. Louvado seja o nome do Senhor, que é digno de honra e de glória, digno de honra e de louvor, de adoração. Caleb não ficou parado. Caleb ficou construindo um legado. Caleb ficou construindo uma história. Caleb ficou lutando junto com seus irmãos. Caleb, aleluia, significa cachorro. Olha o nome do Caleb. Significa cachorro. Cachorro. Mas por quê? Porque aí atrás disso tem uma história. Cachorro, amados irmãos, ele tem um sentimento, aleluia, um sentimento conforme o seu coração. Um coração sensível. Coração sensível. Cachorro tem um coração sensível. Sensível à voz do seu dono. Sensível ao amor das pessoas. Tem muitas pessoas que dizem que um cachorro é mais fiel do que o ser humano. E realmente, se a gente olhar assim o contexto da história, muitas histórias, é realmente fiel, muito mais fiel às vezes, né? Então, Caleb tinha esse sentimento de fidelidade, de um coração puro, de um coração grato a Deus, de um coração transbordante pelo amor de Deus. Caleb tinha um coração sensível à voz de Deus, viu? Nome de Jesus, tem um coração sensível a voz do Senhor. Então, Caleb, ali em Josué 15, vamos lá para Josué, capítulo 15, verso 13 e ao 14, que diz assim: mas a Caleb, filho de Zefoné, deu uma parte no meio dos filhos de Judá, conforme o dito do Senhor a Josué, a saber, a cidade de Arba, pai de Anak, este é Hebron. E expeliu Caleb dali os 3 filhos de Anak, Sesai, Aimá e Talmai, gerados
de Anak. Os três, Josué expulsou. 3 gigantes, Caleb expulsou, para ele possuir a sua herdade. Muitas das vezes, amados irmãos, dentro da nossa casa, tem se levantado gigantes, e nós temos que expulsar, nós temos que ter coragem, nós temos que tomar um posicionamento. Louvado seja o nome do Senhor, louvado seja o nome do Senhor, que é digno de honra e de toda glória, que é digno de toda adoração. Para nós, mas o Senhor, Ele já me deu. Sim, Ele deu. Mas a tua parte você tem que fazer. A minha parte eu tenho que fazer. Né? Deus providenciou a minha viagem para Israel. Amém. Mas a minha parte eu tive que fazer. Eu tive que ir lá tirar meu passaporte. Eu tive que trabalhar para conseguir os dólares para pagar minha alimentação, né? Eu tive que me virar. Eu tive que fazer a minha parte, porque o Senhor, a parte maior, Deus estava fazendo. Eu não tinha condições, eu não tenho condições. Mas o meu Deus, Ele tem condição sim. O teu Deus, Ele tem condição sim de mudar esse cenário, de mudar a história da tua família, de mudar a tua história. Aleluia. E às vezes o meu filho chega a falar para mim, mãe, às vezes eu fico pensando, meditando em toda a nossa família. Tem pessoas da nossa família que têm mais condição, muito mais condição, pessoas formadas, professoras e outras coisas mais, que não foram para Israel, mãe. E Deus escolheu a senhora, uma simples faxineira, para viver um sobrenatural de Deus. Então, que Deus possa olhar para você e achar em você um espírito diferente. Não um espírito derrotado, medroso, mas um espírito, aleluia, fortalecido em Deus, em Cristo. E que Deus possa olhar para você como olhou para Caleb, dizendo, nessa há um espírito diferente. Essa vai herdar, vai viver, vai usufruir daquilo que eu tenho para a vida, aleluia, de vocês, para a minha vida. E eu sempre falo, eu quero viver, eu quero estar onde o Senhor quer que eu esteja. Eu quero, aleluia, usufruir daquilo que Deus tem para a minha vida. O que Deus tem para a tua vida? É bênção, é vitória, é conquista. Mas muitas das vezes, aleluia, você vai precisar expulsar, aleluia, o gigante do teu caminho. E eu falo gigante, não são pessoas, não. Lembre-se, a nossa luta não é contra a carne, nem contra o sangue. É contra os principados e potestades que atuam nas regiões celestiais, querendo te paralisar, querendo te trancar, querendo trazer medo, querendo trazer desânimo. E muitas das vezes vão usar pessoas também. Mas olha para o Senhor Jesus. Olha para Deus. Olha para a palavra do Senhor, que é uma palavra vitoriosa, que é uma palavra abençoadora, que é uma palavra, aleluia, que diz, passará os céus e a terra, mas as palavras do Senhor não passará, aleluia. Então deixa teu legado assim como Caleb deixou o legado dele. E nós vamos ver, a palavra do Senhor vai falar para nós que o primeiro juiz, depois de Josué, entra-se o livro de Juízes. E o primeiro juiz de Israel é Otiniel. Vem da onde? Vem da família de Caleb. Amém? Que Deus em Cristo te abençoe. Deixa um legado. Que as pessoas olhem para você e diz, eu quero viver as promessas do Senhor. Porque eu vi na vida de fulano. Eu vejo na vida da Francinete. Eu vejo na vida do Raimundo, do Pedro, do João. Enfim. Que as pessoas olhem para você e vejam uma pessoa de coragem, uma pessoa que vence, uma pessoa que confia no Senhor, que luta para viver as promessas do Senhor, como Caleb lutou, como Caleb enfrentou, como Caleb venceu,
Como Caleb, aleluia, não desistiu das promessas de Deus na vida dele, da sua família, do seu povo, em nome de Jesus. Amém? Pai, nesta hora, Senhor, eu quero abençoar a vida dessas pessoas. Pai querido, quantos Calebs, ó Pai, vai ouvir, Senhor, este vídeo, vai ver este vídeo. Eu quero, Senhor, que um espírito, Senhor, diferente esteja sobre a vida de cada um deles. Um espírito de coragem, de ânimo, de perseverança, Pai. Que eles não venham desistir dos seus sonhos. Que eles não venham desistir daquilo que o Senhor tem para eles, o melhor dessa terra. A tua palavra diz que o Senhor dá vida e vida com abundância. Que eles venham viver uma vida abundante na tua palavra, Senhor. Esse é o meu pedido, é a minha oração. Em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe.